Bom, nós vamos dar início no estudo agora de escatologia. Eu aposto que você vai aprender e compreender o livro de Apocalipse como nunca antes, com uma clareza enorme. Eu sou designer, tá? E com entendimento da palavra, com muita busca, com muito estudo, né? Que tudo vem só com esforço e muito estudo. Se você não quiser estudar, dificilmente se compreenderá a palavra de Deus, né? E quando eu comecei a estudar a palavra e a compreender escatologia, tanto o livro de Daniel, livro do Apocalipse e os profetas em gerais, né? Porque quando a gente fala de escatologia, nós ficamos só com Daniel, que é a base, lógico, o princípio da escatologia está em Daniel, né? Daniel é o dicionário para o livro do Apocalipse, então se você não compreende ou não entende o livro de Daniel, dificilmente você vai entender o livro de Apocalipse. Então, quando eu comecei a fazer esses estudos, comecei a compreender melhor a palavra, e como designer eu passei a desenhar, né? Fazer os desenhos gráficos e ter uma compreensão muito maior daquilo que a palavra diz, né? E aí Deus com isso, né, acaba nos utilizando em aula. Eu fiz muito materiais didáticos, tá? Desde o livro de Apocalipse até o livro de Daniel. E é isso que nós vamos estudar. Como um prévio, eu vou passar para você aqui um pouquinho do que seria a trombeta do Apocalipse. Você vai compreender a trombeta do Apocalipse como nunca antes, tá? As trombetas, as 7 trombetas do Apocalipse, que muitos confundem, achando que a trombeta do Apocalipse, a última trombeta do Apocalipse, seria a trombeta que soaria para o arrebatamento da igreja. Que na verdade não é. Esse período que tocaria as trombetas do Apocalipse seria na grande tribulação, e nesse período a igreja já não estaria mais aqui. Porque a última trombeta, que é a trombeta do Apocalipse, que não tem nada a ver com a trombeta de Deus, que é o que a palavra cita que será tocada, né? E o arrebatamento acontecerá na Tequia Gedolá, que seria a última trombeta da festa das trombetas, né? O que nós podemos tratar disso de outra hora. E muitos que não entendem também como que funcionava a colheita de Israel, que nós também vamos tratar nesse estudo, o que se trata da colheita de Israel, que era feita em 3 fases, né? Nós conhecemos como primícias, colheita geral e respigas, né? E nós vamos tratar disso também durante o período dos estudos, ok? Mas só para como um prévio, eu vou passar aqui um pouquinho para você entender como que vai funcionar esse estudo. Eu vou passar um pouquinho para você referente às trombetas do Apocalipse, ok? Então nós podemos ver, vamos dar início ao estudo. Nós vamos compreender agora referente à primeira trombeta do Apocalipse, lá em Apocalipse 8, verso 7. Vamos lá, a leitura da palavra. 8, verso 7, Apocalipse 8, verso 7. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, mas depois leia e contemple aqui o slide, né, a arte que foi feita, a arte gráfica, para que você use isso como mapeamento, para que você decore o que aconteceria na primeira trombeta. Ok? Vamos lá então. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva de fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada a sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e toda erva verde foi queimada. Bom, a palavra diz que quando essa primeira trombeta é tocada, toda vez que se tratar falando de terça parte, isso aí nós vamos entender no período dos estudos, amém? Eu só estou passando um prévio para que vocês entendam como que vai funcionar. Então, toda vez que se está falando de terça parte, está se referindo àquela região do Oriente Médio, tá? Israel, tendo Israel como centro, né? E toda aquela região do Oriente Médio, que Oriente Médio e Ásia Menor também, que seria aquela terça parte de toda aquela região. Então toda vez que se referir falando de terça parte na palavra, essa terça parte no Apocalipse se refere àquela parte do Oriente Médio, ok? Que seria o centro dos fins dos tempos. O centro da grande tribulação vai acontecer ali, o ápice da grande tribulação vai acontecer no Oriente Médio, em circuncisão ao Israel ali, em volta de Israel e também dentro de Israel, dentro do próprio Israel. Por isso que nós tratamos, sempre nós falamos, Israel é o relógio de Deus. Jesus mesmo nos instrui a olhar para a figueira quando ela florescer. Nós veremos todas as coisas acontecendo, saberemos que está às portas, está o fim dos tempos. Isso seria um sinal, antecederia a volta de Cristo, ok? Então, o que acontece na primeira trombeta, a terça parte das matas são queimadas. É isso que vai acontecer, tá ok? Vamos para a segunda trombeta. Na segunda trombeta, aqui tem um gráfico, né, para nós entendermos no mapa mundi, onde fica a maior fase a maior região de matas, né, onde que fica localizada, né? E aqui tem um mapa somente para observação. Isso aqui era a coisa que eu utilizava para fazer esse estudo, ok? Quando a segunda trombeta toca, livro de Apocalipse 8, verso 8 ao 9, ok? Vamos à leitura da palavra.
E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo. E tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que viviam, que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Bom, então nós vemos aqui um grande monte ardendo em fogo sendo lançado sobre o mar, tá? Então, a palavra nos diz, nós vamos entender isso perfeitamente quando o quê? Quando vemos as trombetas do Apocalipse geral e vemos também as taças do Apocalipse geral. Porque muitos não compreendem isso, muitos não parou para enxergar dessa forma, mas quando está sendo tocada as trombetas e quando está sendo lançada as taças sobre a terra, ali se trata do mesmo período em lugares diferentes, até mesmo porque durante o período da taça Deus está derramando a sua ira sobre certos pontos, né, da terra, e inclusive no trono de Satanás, que depois nós vamos também estudar sobre isso. E quando lá na trombeta é citada algo, na trombeta é citada uma coisa, na taça é citado a mesma coisa com mais detalhes, ou vice-versa. Tá entendendo? Assim como os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, uns têm um ponto de vista, uns é mais detalhado do que outros, tem histórias mais detalhadas do que outras. A mesma coisa é o que acontece durante o período que vai tocar as trombetas de Deus. Amém? Então nós vemos durante o livro de Apocalipse, verso 8 ao 9. Quando esse grande monte ele é jogado sobre a terra, e possivelmente isso se trata de uma grande erupção vulcânica que vai acontecer, né? E todo o mar vai ficar contaminado. É isso que a palavra diz. Quando nós vemos lá na taça, nós vamos entender melhor sobre isso. Então gravem, mapeiem essa parte que nós estamos lendo agora do Apocalipse, tá? Que é o verso 8 ao 9 e a segunda trombeta. Essa é a segunda trombeta, então, que soou. Entendemos perfeitamente. Nós vemos aqui pelo slide um grande monte sendo lançado no mar e assim o mar se torna em sangue. Quando nós vamos para a terceira trombeta, nós vemos que no capítulo 8, verso 10 a 11, vamos para a leitura da palavra, e o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios, né? Então agora nós observamos, antes era mar, agora quando toca a terceira trombeta é rio, então água salgada, água doce, tá? Dos rios, e sobre a fonte das águas. E o nome dessa estrela era Absinto. A terça parte das águas se tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargosas. Então nós vemos aqui, terceira trombeta tocando, um meteoro cai na terra, um grande meteoro cai, só que esse meteoro ele vai cair em lugares que tem fonte de água, em lugares que tem rios. Tá? Isso na terça parte também. Deus está usando... Só fazendo uma perguntinha para vocês. Olha o que acontece no mundo espiritual. Quando Satanás ele é lançado do céu para a terra, quantos anjos que ele tira do céu? A terça parte dos anjos do céu. Então, quando a igreja for arrebatada, essa manifestação espiritual, porque o que impede hoje da grande tribulação acontecer é a intercessão da igreja, porque a igreja está intercedendo, tanto para Israel, porque a nossa luta, lembra que Paulo diz, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra os dominadores do mundo celestial. Então, quando a igreja parar de orar, quando a igreja deixar de interceder, quando a igreja parar essas orações, parar de bloquear que o mundo espiritual de fato se manifeste na terra, então nesse período é quando começa a grande tribulação e esses demônios, esses anjos caídos, vão tomar conta da terra junto com Satanás. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A luta da igreja é espiritual. A luta de Israel, que é o centro, que é o relógio de Deus, a luta de Israel, ela sim é uma luta física contra o Hezbollah, é uma luta contra o Estado Islâmico. Israel está lutando contra o mundo árabe. Tá entendendo? É Israel. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então, para que se manifeste a grande tribulação, a igreja de fato não estará mais aqui, porque o mundo espiritual não pode mais estar sendo bloqueado. Tá entendendo? Gravem isso. Então nós vamos lá. Essa grande estrela cai do céu, esse grande meteoro cai do céu na terra e os rios são contaminados e se transformam como um absinto. E aqui pelo slide nós podemos ver então a terça parte dos rios
sendo tomado por essa grande estrela que vai cair. Amém? Então, essa é a terceira trombeta. Nós vamos agora, então, vemos a quarta trombeta. Quando a quarta trombeta toca, no livro de Apocalipse 8, 12 ao versículo 13, nós vamos para a leitura da palavra. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte delas se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. Semelhantemente à noite, para que elas não brilhassem semelhantemente à noite. Tá entendendo? E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo, com grande voz, ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Então nós vemos que começam a ser ferida a terça parte do sol, das estrelas, elas se escurecem. Então, naquele período que haveria esse eclipse solar, né? Aconteceria durante esse período em que a primeira trombeta toca, cai saraiva de fogo, a segunda trombeta toca, há uma grande erupção vulcânica acontecendo, jogando lixo tóxico no céu, fumaça, tudo. Então, essa grande química que se espalharia pelo céu já ficaria difícil a visualização. Em seguida, o meteoro cai na Terra. Puf. Imagine o quanto de poeira cósmica que vai voar para a atmosfera. Tá entendendo? Então, nesse período, essa grande poeira cósmica que virá, essa grande explosão que vai acontecer, porque será como bombas nucleares, né, acontecendo. Quando essa explosão acontecer, joga poeira cósmica, os poderes do céu ficam sendo abalados, né, porque muita poeira acontece e dificilmente vai ficar visível. Então é possível que durante esse período que está acontecendo aqui é por causa do que antecedeu, né, quando aconteceu esse eclipse, e de repente começa a cair uma chuva de meteoro na Terra. E aí essa chuva de meteoro começa a jogar lixo cósmico, lixo químico, né? Porque essa grande erupção que vai vir, vai espalhar fogo, vai espalhar fumaça, vai espalhar poeira para tudo que é lugar. Tá entendendo? O motivo desses eclipses que vai acontecer, tanto o eclipse que pode de fato acontecendo, o eclipse solar, dentro desse período, quanto essa sujeira que vai acontecer por fato da queda desses meteoros nesse período na Terra, tá? Então isso é na quarta trombeta. Nós vamos então ver aqui, vamos para a quinta trombeta. A quinta trombeta toca e a palavra diz, observem esse slide aqui primeiramente, nós vemos que um grande meteoro cai na Terra, enorme. Esse meteoro vai ser enorme, catastrófico que vai acontecer, de fato. Então, quando esse anjo toca a quinta trombeta, nós vamos para a leitura da palavra. Vocês observam aqui esse grande meteoro caindo, e aqui também coloquei esse outro que seria uma coisa mais real, para que os irmãos entendam o que está acontecendo nesse período, tá? Esse grande meteoro vai cair, irmãos, isso é Bíblia, tá? Isso é Bíblia e de fato vai acontecer. E eu querendo, você não querendo, nesse período, creio eu, acreditamos que você também não estará mais aqui, tá? Por isso busque a Deus, se arrependa dos seus pecados enquanto é tempo. Deus nos deixou o livro de Apocalipse tão incrível, porque nós vemos durante o período do Apocalipse que Deus ele escolhe muito pouco para falar da Nova Jerusalém, para falar do céu, para falar do que nós vamos ter de bom, utiliza muito para falar do que vai estar acontecendo aqui na Terra durante o período da grande tribulação. Por quê? Deus quer que nós vejamos o que possivelmente as pessoas que ficarem, que perderam o arrebatamento vão passar, juntamente com Israel, porque Israel não crê que Jesus é o Messias, por isso os pecados de Israel vêm se acumulando desde o período da queda do templo, né, em Jerusalém. Durante Israel utilizava animais como sacrifício para a expiação dos seus pecados, e durante esse período Israel não está mais fazendo sacrifício, né, e nós encontramos o nosso sacrifício perfeito em Cristo. Então nós estamos livres disso, porque Deus continua nos perdoando os nossos pecados a cada dia, juntamente quando nós nascemos de novo e sepultamos o velho homem, né? Então nós entendemos que Israel vai passar por essa grande tribulação. A grande tribulação, no caso, vai girar em torno de Israel e aqueles desavisados, os crentes avisados, que infelizmente não serão arrebatados e ficarão nesse período da grande tribulação, tá? Então, continuando isso daqui, nesse período que vai acontecer, o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Nessa hora que cai esse grande meteoro na terra, é dado esse poder que abre o poço do abismo.
E esse vai ser um dos períodos mais difíceis da grande tribulação. Por quê? Vamos observar o que acontece nas próximas trombetas. Nós vemos Apocalipse 9, verso 1. Amém? Continuando o verso 2. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como uma fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Agora nós entendemos então, as primeiras catástrofes que aconteceria, a erupção vulcânica acontecendo, jogando muita fumaça no céu. O meteoro absinto que cai na Terra, também jogando muito lixo cósmico. E esse grande meteoro que cai depois, então, a palavra diz que o sol se escurece e o ar fica escuro. Tá entendendo? Por causa desse grande meteoro que vai cair sobre a Terra. Entenderam agora, né? Perfeitamente. Verso 3, 9, verso 3. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra e foi-lhes dado poder, como poder tem os escorpiões da terra. Verso 4. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, porque muita erva já teria sido destruída naquele período, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então, eles não têm o selo de Deus. Muitos confundem achando, lá, tá vendo? Pessoas vão ter o selo de Deus durante o período da grande tribulação. Nós vamos entender isso aqui quando nós voltarmos, né, e fazemos o passo a passo. Esses aqui que têm o selo de Deus, eles se retratam como as pessoas que são das 12 tribos de Israel, tá? Os 12 mil de cada tribo de Israel, que completaria 144 mil. Eles serão selados durante o período da grande tribulação. E durante esse período eles serão guardados por Deus, né? Que é 12 mil de cada tribo dos filhos de Jacó, tá? Da liderança dos filhos de Jacó, por isso tem os nomes, né? Tribo de Efraim e tribo de Manassés seria os filhos de José, tá? Mas durante esse período da grande tribulação, onde a tribo de José, anteriormente nos profetas, seria mas seria incluída como tribo de Efraim e tribo de Manassés, depois, quando nós vemos a selagem das 12 tribos de Israel, nós vemos que Efraim é destacada e Deus coloca José novamente e coloca Manassés, tá? Juntando, porque no livro de Oséias você entende bem como Deus sempre se retratando, falando a tribo de Efraim, por causa que a tribo de Efraim estava ali com aquela liderança, né, que existiu. Eu tô pulando muito, tô falando coisas, mas é que convém ao assunto, também. As 12 tribos de Israel, que eram unificadas, depois as 12 tribos de Israel foi distribuída em Reino do Sul e Reino do Norte. Esse Reino do Sul ficou então com Benjamim e Judá, tá? Essas duas tribos ficou correspondente com o Reino do Sul, juntamente com Israel, naquela região ali mais abaixo. E no Reino do Norte ficou todas as 10 tribos, tá? Tendo Efraim como liderança, como destaque daquelas tribos. Aí no livro de Oséias, sempre que Deus se referir, falando, Efraim, ó, você fez isso. Efraim, eu vou imputar os seus pecados. Efraim, eu vou ter um tratar com você. Deus, na verdade, ele está falando com as tribos gerais, tá? Então, nesse período que vai acontecer, nós depois entendemos isso no livro de Oséias, vamos estudar também os profetas, tá? O livro de Oséias, nós vamos entender isso aí depois. Então, quando a quinta trombeta toca e é queimado quando a quinta trombeta toca e cai esse grande meteoro sobre a terra e as árvores são queimadas, né? E abre o poço do abismo e sai de lá, sai gafanhotos, a palavra diz. E aí nós temos que entender um pouquinho de simbologia dizendo. Quando João, ele está observando naquele período em que não existiam certas tecnologias, como nós vivemos no tempo de hoje, como que João conseguiria explicar coisa que ele estava vendo no futuro, que era completamente disperso do dele, que muitas coisas não existiam naquela época, muitas coisas que existem hoje, naquela época não existia, entendeu? João tinha que explicar aquilo ali de uma forma que corresponderia com aquilo que tinha na sua época. E aí João utiliza gafanhotos para explicar algo que ele viu no futuro. Amém? Vamos entender isso aqui então. E foi-lhe permitido, no verso 9, capítulo 9, verso 5, e foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpiões, quando ferem os homens. Verso 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Naquele período da grande tribulação. Verso 7. E o parecer dos gafanhotos era semelhante a
Vamos lá os detalhes. De cavalos, aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroa semelhante a ouro. E os seus rostos eram como o rosto de homem. E tinha na sua cabeça, e tinha cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como dentes de leões. E tinha couraça como couraça de ferro. O ruído das suas asas era como o ruído de muitos carros, quando muitos cavalos correm a combater. Então João ele está comparando aquilo ali com aquilo que ele via na época dele. Ele está se referindo a cavalos. Lembra cavalos que tem carruagens? Cavalos que tinham as carroças traseiras, principalmente cavalos de guerra, que quando pelejavam, quando corria, tinha aquele barulho estrundante, aquele barulho enorme. E João ele estava ouvindo aquilo ali. E estava vendo algo que era semelhante. Sempre que ele utiliza a falar semelhante, não era, mas era semelhante. Amém? Nós vamos ver mais para frente do que João estava se retratando aqui. Vamos lá. Então nós vemos que eles tinham caudas semelhantes a escorpiões e aguilhões nas suas caudas, e seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Então, durante esse período, esses 5 meses, gravem com isso, 5 meses, que é o período que esses escorpiões vão ter para atribular os homens, a ponto deles quererem a morte não ia até eles, o sofrimento deles seriam enormes, tá? Então, é esse período que vai acontecer isso, então nós vamos ver os que se trata desses escorpiões que João viu, amém? E aí nós vemos que no capítulo 9, verso 11, e tinha sobre si, rei, o anjo do abismo, em que em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Então o príncipe desses escorpiões que João viu, que tinha essa cauda com poder de ferir, né? O nome dele é o príncipe, que ele está dizendo, o rei, o principado, a potestade, aqueles demônios que estariam ali quando ele se tratar falando, quando está falando o anjo que ele está falando é um anjo caído, tá? É um anjo caído, dos caídos, tá? O abismo, um anjo do abismo. Então lembra lá que João viu o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome, Abaddon, e em grego era Apolion. Então quando aquele grande meteoro cai, tá? Sai gafanhotos, e esse líder, esse anjo líder que toma conta desses locais, porque anjos são territoriais, assim como nós vemos no livro de Daniel, o príncipe do rei da Pérsia, o príncipe da Grécia, esses principados, esses espíritos dominadores, esses anjos, né, esses principados, eles são dominadores do ar, ok? Então isso nós vemos durante a palavra, durante todo o estudo nós vamos ver essas coisas acontecendo e sempre pensamos nessas coisas espirituais que estão acontecendo, tá entendendo? E tudo isso durante o período da grande tribulação. Vamos lá. Verso 12. Passado já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. E agora nós vemos aqui por esse próximo slide, Terceira Guerra Mundial. Que é algo, vocês imaginando, vocês já pararam para pensar durante a Primeira Guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos derramou a sua taça, entenderam? A sua taça sobre ali Hiroshima, sobre Nagasaki, aquelas bombas nucleares que naquele período foi de um poder catastrófico para aquelas pessoas, tanto no momento em que a bomba explodiu, quanto no momento em que, pós isso, que durante um grande período as pessoas que sofreram a radiação por causa da bomba, sofreram grandes enfermidades anteriores, hemorragias anteriores e vieram a morrer depois de até mesmo um longo período. Outras pessoas têm, até o período de hoje, as pessoas ainda têm consequência do efeito daquela bomba. Chuva química que caiu depois dos céus. Então imagine naquele período, onde a tecnologia tinha um certo potencial, e que hoje o potencial dessas potências, esses países que têm essas potências nucleares, é muito maior, nem se compara. Não se compara com aquele período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então parem para pensar nisso um pouquinho. O quão é o período da grande tribulação. Por isso que Deus até mesmo diz que naquele período da grande tribulação, ele abriu uma chave dizendo tanto para a perseguição de Israel, que depois nós vamos entender isso, podemos estudar Mateus 24 também, juntamente com Oséias. Nós vamos entender que
Jesus, quando ele diz que naquele tempo haverá uma grande tribulação, como nunca houve e jamais haverá. Ou seja, a Primeira Guerra Mundial houve, Segunda Guerra Mundial houve, quando acontecer a terceira, meu irmão, vai haver e não vai haver mais. Porque você lembra até uma frase de Einstein, né? Ele disse, eu não sei com que... por exemplo, a Segunda Guerra Mundial foi com bombas nucleares. Ele disse, eu não sei com que vai ser a Terceira Guerra Mundial, não faço ideia como vai ser. Mas a quarta será com paus e pedras. Porque o poder destruidor que essas armas têm, se hoje houver uma guerra, e nós observamos no Oriente Médio, ou se nós ouvimos falar de guerras e rumores de guerras a todo tempo, no Oriente Médio, falando de Kim Jong-un, lá na Coreia do Norte, falando dos Estados Unidos, que estão com esses impasses, juntamente com Israel, que tem os seus territórios ou não tem, o mundo árabe se levantando e fazendo migrações para que eles possam tomar todo o globo, e isso vem acontecendo, e não acho que o Brasil está fora disso, tá? Então, bom, vamos para o slide. Aí eu classifiquei aqui a sexta taça, como a sexta trombeta, como Terceira Guerra. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus. Verso 14. A qual diziam ao sexto anjo, que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Grava essa frase, Eufrates. Tá? Aqui é esse território, então, que vai se localizar esse grande conflito dos fins dos tempos durante o período da grande tribulação. E aí nós podemos ver aqui, ó, nessa região que o Eufrates, ele sai da Turquia, tá? Ele vai até a Síria, passa pelo Iraque e vai até ali o comecinho do Irã, tá? Você está vendo aqui? Então, esse período aqui que vai acontecer, esses anjos serão soltos. Veja que Israel está praticamente no centro aqui, tá? A base norte, nós temos a Turquia, a sul, a Arábia, né? E nós temos o Egito, o Líbano, mais para baixo. Então nós vemos aqui que essa localidade do Oriente Médio, Deus dá um ponto de referência como o rio Eufrates, tá? Então nós não podemos fugir disso. Não tem como fugir da palavra. Então a localidade que vai acontecer essas coisas dos últimos tempos, durante o período da tribulação, é ali na Ásia Menor, que é com base, eu tiro com base na Turquia, e toda a região das Arábias, toda a região do mundo árabe ali, a Síria, Iraque, Irã, Arábia, em volta de Israel tem o Líbano, o Egito. Então é nessa região em que vai acontecer o período da grande tribulação, essas guerras finais. É naquela região que vai acontecer, tá? E aí nós vemos aqui, nós podemos ver no capítulo 9, verso 15. E foram santos 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Veja que terça parte está se referindo àquela parte do Oriente Médio, onde fica localizado o rio Eufrates. Tá entendendo? O porquê que Deus se refere à terça parte, sendo que é aquela região, sempre que Deus está falando isso através da tua palavra. Então, nós vemos que esse grande conflito vai acontecer dentro daquela localidade, tá ok? Não quero dizer não quero dizer que os outros países da Europa não estejam fora disso, não quero dizer nada disso, mas que o centro, o epicentro dessa guerra, dessa terceira guerra mundial vai ser o mundo árabe, tá ok? Juntamente envolto ali em Israel. Nós podemos ver isso na ONU todo o tempo, assinando sanções contra Israel, coisas a favor do mundo árabe. Nós vemos isso todo o tempo acontecendo naquela região, tá? E isso é o que vai desencadear essa terceira guerra mundial. Isso já vem acontecendo, ou seja, o tapete está sendo posto para que tudo isso aconteça, tá ok? E o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões, e eu vi o número deles. Assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto, e de enxofre, e as suas cabeças e a cabeça dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Agora observa isso. João está vendo cavalo soltando fogo, está vendo um gafanhoto voando que tinha poder de escorpião, como na sua cauda era como de escorpião, que podia ferir os homens. Então nós vemos que João, lembra que nós falamos isso? João estava vendo o que era correspondente à sua época e vendo o futuro. E a melhor forma de descrever era citando dessa forma.
como cavalos, como gafanhotos, como saindo enxofre de sua boca. Amém? Então nós vamos entender o que o João estava se referindo. Por esses três foram morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças e com elas danificavam. Então nós podemos ver o que será que João estava vendo naquele período. João estava vendo um cavalo cuspindo fogo, que tinha cauda, que tinha poder de danificar. Estava vendo gafanhotos, que as suas asas quando batiam era como cavalos que saíam para a peleja. Então João vendo aquilo naquela época antiga, nós trazemos para os dias de hoje todos esses sinais que o João viu, toda a tradução de tudo isso que o João viu, nós podemos observar que isso era exércitos. João estava vendo coisas que hoje nós vemos já na tecnologia de hoje. Helicópteros de guerra, imagina helicópteros de guerra, o helicóptero, o som do helicóptero de guerra quando está soando, é um som de muitos cavalos, é um som estrundante. E dentro daquela janela, nós podemos ver aqui, eu coloquei até aqui o desenho, dentro daquela janela tinha cabeça como de homem, porque ele estava vendo um piloto pilotando aquele avião. João estava vendo canhões como cavalos que soltavam fogo pelas suas bocas. Era isso que João estava vendo. Tá? Ele viu muitos gafanhotos, que eram soldados, que tinham armas em suas mãos, e essas armas tinham poder de ferir. Era isso que o João estava vendo. E João então estava traduzindo aquela guerra que estava acontecendo, através daqueles princípios que ele tinha na sua época. Então ele pegou tudo aquele conteúdo que ele tinha na sua época para citar. Então essa é a simbologia bíblica que muitas das vezes nós não entendemos. Tá ok? Aí nós vamos lá para o verso 20. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro, e os ídolos de prata, os de bronze, e os de pedra, e os de madeira, que nem podem ver, ou ouvir, e nem andar. Então nós vemos que o período da idolatria, ele vem desde o Egito, desde antigamente, na verdade, desde Abraão, quando o pai de Abraão era idólatra. Desde aquilo ali, o povo vem sendo cativo, ficou cativo na Babilônia por causa da adoração a outros deuses. O povo sempre ficou cativo, o povo de Israel sempre ficou cativo. E no fim dos tempos, ainda teremos idólatras, ainda teremos pessoas que estarão adorando imagens, estarão adorando deuses de pedra, de barro, de ouro. Ainda terão essas pessoas e eles não se arrependerão. Porque naquele grande período, aquele que não conhece a verdade, que não conhece a palavra, continuará adorando deuses que... Para mim, irmão, uma pessoa que faz um deus para... Uma pessoa que esculpe uma imagem, faz uma escultura de uma imagem, para ele se prostrar diante daquela imagem e o adorar e eu pedir algo. Mas se nós parar para pensar, isso não faz. Se uma pessoa criou algo, se ele criou uma imagem para ele adorar, se ele esculpiu aquela imagem, isso não faz ele mais Deus do que aquela imagem que ele criou, porque é a criação dele, saiu dele. Então aquilo que sai de si é sua criação. Tá entendendo? E todos nós saímos do único Deus vivo, Deus Criador, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Somente esse Deus. E é a ele que devemos glória, honra e louvor. E assim ele vai permitir que muitos que não creem na sua palavra, muitos que utilizam de engano, que adoram imagens, essas coisas, infelizmente, vão perecer, mesmo assim adorando. E até mesmo esse vídeo serve para esse alerta, né? Porque Deus ele não permite adoração. Nós podemos ver isso desde o princípio da Bíblia, desde os profetas. Todo tempo os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, citando passagens como que o povo foi cativo por causa da adoração à imagem. Mesaque, Sadraque e Abednego, Nabucodonosor mandou eles se prostrar diante daquela imagem, senão eles seriam jogados numa fornalha de fogo. Eles decidiram adorar somente a Deus e assim foram jogados na fornalha de fogo. Mas o quarto homem apareceu, Jesus apareceu e os livrou. Porque eles não se prostraram. E muitos, infelizmente, se prostram diante dessas situações. Amém? Vamos continuar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, tá? Aqueles que cometem feitiçarias também, que fazem magias negras. Nem da sua fornicação, os que se prostituem. Aqueles que não são casados, irmãos, que às vezes acham que eu estou namorando, eu posso ter relações sexuais com aquela pessoa, com o meu cônjuge, sendo que a pessoa não é casada ainda. Isso ainda é fornicação.
Não precisam ser somente pessoas estranhas ou qualquer coisa assim. Qualquer pessoa que eu tenha relação fora do casamento, isso é fornicação para Deus. Amém? Eu não estou aqui para dar ministrações, mas a palavra ela é pura. E ela tem que ser pregada dessa forma. Eu não tenho como rodear para satisfazer o seu ego. Tá? E isso é a palavra. Tá?